Amém? Hebreus capítulo 11, verso de número 7, nós seguimos sobre o tema lute por sua família, e nós vamos ler esse versículo precioso da palavra de Deus, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Até aqui. Senhor, graça nós te damos nesse texto precioso da palavra de Deus. Como é bom estarmos no culto da família, onde podemos te adorar, te bendizer, louvar o teu nome. Mas agora, Senhor, ao abrirmos a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos e coloca as palavras, Senhor, vindas do Senhor para abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Que a tua mensagem, que a palavra de Deus ecoe no coração e possa, Senhor, abençoar cada lar, cada família e cada um que está aqui presente ou que cultua conosco esse culto online. Que a tua graça e a tua presença esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Como estamos no tema lute por sua família, na semana passada falamos lute por sua família com a atitude correta. Falamos aí do rei Jeoás e também do profeta Eliseu, né, quando ele repreende o rei a tomar uma atitude, né, de fé, de excelência. Hoje nós vamos trabalhar o tema lute pela sua família com fé. Muitas vezes a gente entra no campo de batalha desanimado. Eu não sei se você já disputou algum esporte, já foi um jogador na sua época áurea da adolescência, da juventude, ou agora você está que nem Caleb aí na tua melhor fase, mesmo com avançado de idade, mas você está bem, jogando algum esporte, fazendo alguma coisa. Mas se você já participou de algum campeonato, ou algum time, você possivelmente enfrentou alguns jogos e alguns desafios. E talvez algum jogo que você foi enfrentar, você teve medo ou receio do adversário. Você ficava olhando um jogador bom que o time adversário tinha, você olhava para o seu time e achava o seu time ruim, achava que você ia perder, e geralmente, como você entrava na partida, acreditando ou não, o resultado vinha meio parecido. Eu não sei se você é corintiano e está numa fase difícil. Se tem algum corintiano do seu lado, você intercede por ele, ora por ele, não tira sarro não. Está passando por um momento difícil, está triste, sim, só perde o time. Mas como você enfrenta a luta, a adversidade, muitas vezes denota de como você vê a realidade, o que você tem, e como você vê o adversário com o qual você está enfrentando. Lutar pela sua família não é não considerar os adversários que existem. Lutar pela sua família é olhar para dentro da sua casa, para você, sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ver o valor que eles têm e lutar, guerrear, batalhar, mas com fé, sabendo que é Deus que caminha conosco. É Deus que caminha com você, é Deus que nos ajuda a trilhar as batalhas e as lutas da vida e vencê-las. Muitas vezes queremos lutar as lutas com a nossa força, com os nossos argumentos, com as nossas armas. Mas a história de Noé reflete um homem que lutou as lutas e salvou a sua família com fé. O texto que lemos diz: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos, ainda que não se viam, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família.
Vamos imaginar a época de Noé. Noé vivia num tempo em que não havia chovido na terra. Nunca havia na história um relato de chuva. Hoje, nos nossos dias, infelizmente, a gente vê tsunamis, inundações, alagamentos, e sabemos que isso ocorre, e que isso realmente tem o poder de destruir cidades e pessoas, pela força da natureza. Mas imagina na época de Noé, nunca havia chovido na terra, e Deus vira para Noé e diz: eu vou derramar chuva sobre a terra durante 40 dias, e eu peço que você construa uma arca. E Noé estava numa cidade que não era uma cidade que tinha um porto, não era uma cidade que tinha rios, não era uma cidade que era comum construir barcos para navegação. Imagina, nos dias de hoje, aqui em Campinas, alguém sair e, num espaço, começar a construir uma arca. O que a gente ia falar dele? Ou da pessoa? Esse cara é louco, esse cara não bate bem. Como é que ele vai construir uma arca? Aqui em Campinas. Não é uma cidade portuária. Agora, se alguém constrói uma arca lá em Santos, você já imagina que ele está com o objetivo de colocar no mar e fazer uma travessia, utilizar aí a arca, o barco. Mas na época de Noé, Noé recebe uma palavra de Deus. Pela fé, ele não havia visto, ele simplesmente começa a construir uma arca. Algo diferente, algo não comum da época, e nunca havia chovido. Muitas vezes, eu e você precisamos ouvir e ter uma direção de Deus para a nossa casa e para a nossa família. Muitas vezes é algo que não compreendemos. Por exemplo, se você, para salvar a sua família, começar a um culto no lar, talvez, pode ser que os membros da família não gostem tanto, pode ser que as pessoas não entendam que você está começando um culto no lar, mas, se Deus falou o teu coração para tomar uma atitude, para salvar a sua família, nós precisamos, pela fé, caminharmos. Agora, o que fez Noé mover pela fé, construir uma arca e acreditar na palavra de Deus que iria chover? O tempo em que Noé ficou construindo a arca é um tempo aproximado de 100 a 120 anos. Você imagina conviver com talvez a sua esposa, os seus filhos, dizendo: amor, o que você está fazendo? Uma arca. Deus falou para eu fazer uma arca. Amém. Passa 5 anos, passa 10 anos, passou 50 anos, amor, arca mesmo? Será que foi Deus que falou com você? Será que não foi coisa da sua cabeça? Será? Começa a questionar. Você imagina os filhos. Mas até ali, na casa de Noé, eu imagino que ok. Seria até teoricamente mais fácil Noé conduzir a sua família, falar com seus filhos, falar com a sua esposa. Mas agora imagina os parentes. Imagina o cunhado. Imagina a sogra, o sogro. Falando assim: não é possível, meu genro ficou louco da cabeça. O que ele está fazendo? Construindo uma arca. Alguém já ouviu falar que arca? Arca aqui para quê? Você imagina o que ele enfrentou com os seus amigos, com os colegas? Você acha que teve bullying com Moisés, com Noé? Você acha que ele enfrentou adversários? Chacota? Tirando sarro dele? Com certeza Noé enfrentou nos 120 anos que ele ficou construindo a arca, muita adversidade. Eu imagino, e durante a preparação dessa mensagem eu fiquei me colocando no lugar de Noé. Imagina se eu estivesse fazendo algo diferente, que Deus tivesse falado comigo, e começasse a enfrentar oposições e oposições e oposições, mas
começasse a testemunhar de algo que Deus falou no meu coração para os amigos. Vai chover, eu estou construindo uma arca, constrói você também para a sua família. Eu acho que você ia querer falar para todo mundo, pôr no grupo do WhatsApp, pessoal, momento de construir a arca. Vai chover, o mundo vai acabar, Deus já falou comigo. Talvez alguém vai agregar, vai fazer parte, vai ajudar. Eu imagino que Noé comunicou, falou, disse às pessoas, mas simplesmente seguiu a direção que Deus havia lhe dado. Mas quais são os motivos ou que fizeram com que Noé, pela fé, pudesse salvar a sua família? Eu elenquei aqui 4 pontos que eu acho que eu e você podemos nos espelhar em Noé e ter atitude para salvar a nossa família. O primeiro ponto está em Gênesis capítulo 6, verso de número 5, que vai falar que Noé era um homem justo e íntegro, e ele era temente ao Senhor, no verso de número 9, e vai dizer que Noé andava com Deus. A primeira coisa para enfrentar as lutas e as adversidades da vida, para lutarmos e vencermos e salvarmos a nossa família, é andarmos com Deus. Andar com Deus muda a nossa história. Quem anda com Deus, ouve o que Deus fala. Quem anda com Deus está atento à voz do Senhor. Quem anda com Deus tem intimidade com Deus. E a característica daqueles que amam com Deus é qualificado aqui em Noé como um homem justo e íntegro. Um homem justo, um homem que não era infiel, um homem que não trapaceava, um homem que não buscava levar vantagem. No meio de uma geração corrupta que ele vivia, seria normal levar vantagem, seria normal enganar alguém, seria normal ter uma vida devassa. Mas Noé não anda conforme a sua geração. E nos dias que a gente vive hoje, em Mateus 24, como também em Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, compara os últimos dias como os dias de Noé. Dias difíceis, onde o homem seria mau, enganando e sendo enganado, onde haveria imoralidade, engano, mentiras, frutos pecaminosos da carne que corrompia uma geração, como a geração de Noé. Os últimos dias é comparado aos dias de Noé, onde o pecado não apenas é normal, ele torna-se uma iniquidade, um abismo puxando outro abismo. Noé se destaca no meio de uma geração corrompida, corrupta, e eu e você, para podermos salvar a nossa família, precisamos nos destacar como homens e mulheres que andam com Deus. Homens e mulheres que caminham com o Senhor Jesus. Há um texto precioso que eu gosto muito, que está em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 1, onde Paulo diz assim: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, podem olhar para mim, porque eu imito Jesus. Paulo não está dizendo, imita Jesus, e eu não consigo. Você já ouviu algum conselho assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço? De pessoas que simplesmente querem dar uma boa ideia para você, ou um bom conselho, mas ele mesmo não faz. Um ditado muito comum é: em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Por quê? Porque muitas vezes você é habilidoso para fazer uma série de coisas, mas naquilo que é o teu forte, ou a tua atividade fim, você acaba não fazendo, ou menosprezando, deixando de lado. Noé era um homem justo, íntegro, e que andava com Deus, e que caminhava
com o Senhor. Se Paulo dizia, pode me imitar, porque eu imito Jesus, eu e você, como pais, você como mãe, você como filho, como irmão, será que você pode testemunhar para a tua família, pode me imitar que eu imito Jesus? Eu não sou perfeito, mas eu procuro viver uma vida que agrade a Deus. Eu procuro viver uma vida que glorifique o Senhor. Será que os teus filhos podem olhar para você e ver você um homem que ama a Deus, que imita o Senhor Jesus? Será que as tuas filhas ou as pessoas que convivem com você podem se espelhar nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas palavras, no que você faz? Noé era esse homem justo, esse homem íntegro. A palavra íntegro quer dizer inteiro. Inteiro tem muito a ver com santidade, porque aquele que é santo, puro, é aquele que é separado, é aquele que não tem uma mistura, é aquele que foi purificado, foi limpo, foi lavado. Eu e você precisamos, para salvar a nossa família, em primeiro lugar, salvarmos a nós primeiro. Sermos como Noé, que andava com Deus e tinha a característica de justo e íntegro. Talvez, se você costuma fazer voos frequentes, ou já fez uma viagem de avião, e ouviu em algum momento lá os comissários de bordo dizerem assim: em caso de despressurização, máscaras cairão na sua frente, e você primeiro coloca em você, e depois ajudem as pessoas ao seu lado, ao redor de você. Para que você salve a sua família, você precisa estar salvo. Você precisa andar com Deus. Você precisa ter uma vida íntegra e justa diante do Senhor. E Noé nos ensina que no meio de uma geração corrupta é possível andarmos com Deus. Eu não sei se você vive ou trafega num trabalho que é um ambiente difícil, um ambiente de opressão, um ambiente talvez de inveja, um ambiente de competição, mas é possível, no ambiente em que você está, você brilhar a luz de Cristo. É possível no ambiente independente, como Noé estava num ambiente corrompido, numa geração corrupta, ele se diferenciou, ele se destacou como um homem que andava com Deus. Queridos, precisamos andar com Deus. Precisamos ter uma vida íntima com o Senhor. Se hoje à noite o Espírito Santo falar ao teu coração, você consegue identificar? Você está sensível à voz de Deus? Você consegue identificar se você precisa pedir perdão numa atitude errada? Você consegue identificar se você tem pecado? Se você tem tratado bem a sua esposa, os seus filhos? Se você tem sido justo, íntegro? E se não, se arrepender e pedir perdão? Noé andava com Deus. E eu sou apaixonado por aqueles que andam com Deus. Porque quem anda com Deus, não é que não enfrenta lutas, ou problemas, ou adversidades. Mas quem anda e caminha com Deus, tenha certeza que Deus está conosco. Que Deus peleje e batalhe as nossas batalhas, as nossas guerras. Eu e você precisamos ter a certeza, igual Paulo escreveu em Romanos 8, nenhuma condenação há para os eleitos do Senhor, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você, meu querido e amado irmão, é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você já venceu. Você já venceu as batalhas porque Deus está com você. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo na nossa vida, é maioria, e Ele vai na frente. Precisamos saber se estamos andando com Deus. O Luciano Subirá gosta de, sempre quando ele vai pregar, de perguntar: quantos estão felizes com Jesus? E o pessoal, muita gente responde: eu. Agora,
Quantos sabem que Deus está feliz com você? Porque uma coisa é você amar a Deus, outra coisa é Deus olhar para você e ver um homem justo e íntegro, uma mulher justa e íntegra, e Deus está feliz com você. Deus está feliz com você nessa noite? Você tem andado com o Senhor Jesus? É uma reflexão para que nós possamos salvar a nossa família. Salve a sua família andando com Deus. A segunda coisa que acontece com Noé, está no verso de número 14, é que Deus dá uma palavra para ele. Verso de número 14 diz assim: faça uma arca de tábuas de cipreste. E aí ele vai continuar dizendo os detalhes da arca para Noé. A segunda coisa é uma palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Pela fé, Noé recebeu a palavra, não viu, mas acreditou. Será que você e eu estamos querendo, que nem Tomé, só acreditar com as coisas quando aconteceu? Ao olhar para a sua família, para o seu casamento, talvez, ou para a sua situação, às vezes as coisas não estão no lugar. Mas nessa noite, eu desafio você a buscar uma palavra de Deus, a construir uma arca, e saber que o Senhor, e pela fé, a tua família, como a palavra do Senhor diz, os teus filhos serão benditos do Senhor. A tua família será um local de bênção. E sobre essa palavra, você precisa acreditar. Você precisa ter fé e profetizar sobre a sua família, sobre a sua casa. Deus falou com Noé uma única vez. Depois Deus fala mais. Mas até o momento dele entrar na arca, Deus fala uma vez. E você não ouve, ou não vê relato na Bíblia, em que Noé desanimou, desacreditou, parou de construir a arca, entrou com outro projeto. Eu vou fazer um barquinho primeiro, porque a arca é muito grande. Faço um barco primeiro, aprendo, depois vou para a arca. Deus falou para ele construir uma arca. E ele ficou 120 anos debaixo de uma única palavra de Deus. Querido, eu e você precisamos nos mover na palavra que Deus nos deu, sobre a nossa família, com fé. Ao olhar para a sua casa, para o seu casamento, declare que você vai ter sim um casamento abençoado pelo Senhor. Um casamento estruturado debaixo da graça e do favor do Senhor Jesus, pela fé. E o texto de Hebreus 11:7 diz que Noé não viu, mas acreditou. Às vezes você não está vendo, mas acredite. Há um Deus que pode transformar o teu lar, os teus filhos, a tua família, a tua situação. É nessa palavra que eu e você precisamos caminhar, amém? Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, para salvar a nossa família. Ah, mas está tudo ruim há muitos anos. Pode ser que esteja, mas comece a partir de hoje a declarar a vitória sobre o seu lar, a vitória sobre o seu casamento, a vitória sobre os seus filhos. Talvez você está enfrentando uma dificuldade com um filho, com uma situação, seja ela na adolescência, na juventude, porque os filhos, eles vão tendo as suas autonomias, responsabilidades e trilhando a vida deles. E muitas vezes entram nos conflitos e debates, mas nós precisamos acreditar, pela fé, que os nossos filhos serão benditos do Senhor, que a nossa família é uma família debaixo da graça, do favor, da direção, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que a nossa família é dele. Josué 24:15, quando Josué declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa casa é lugar da bênção dele, do favor, da presença, da direção. E comece pela fé declarar que você vai ter um casamento maravilhoso, abençoado, conduzido pelo Senhor, debaixo de uma palavra dele, uma palavra do Senhor.
Quando Deus falou com Noé, ele seguiu, teve atitude, que para mim é o terceiro ponto que eu e você precisamos ter. Às vezes nós caminhamos com Deus, às vezes ouvimos uma palavra num culto, quando abrimos a palavra de Deus, quando oramos, Deus fala ao nosso coração. Mas o terceiro ponto é: construa a tua arca. Qual é a arca que você precisa construir? Qual é a arca que você precisa edificar para salvar a sua família? Às vezes a arca que você precisa edificar é a arca da oração. Às vezes a arca que você precisa edificar é tempo de qualidade, é estar junto, é estar próximo dos seus filhos, da sua esposa, é dar atenção. Às vezes a arca que você precisa construir é proteger o teu lar, proteger mesmo, com relação a ideologias, a pensamentos, a vontades, a desejos. Às vezes, no dia a dia, a gente muitas vezes pode correr o risco de estar perto, mas ao mesmo tempo distante. Às vezes com o coração no telefone, no celular ou nas coisas. Não podemos correr o risco de estar próximo fisicamente e distante do coração. Qual é a arca que você precisa construir para salvar a sua família? Que atitude você precisa ter? De amor, de afeto, de carinho. Às vezes a arca que você precisa construir é trazer mais a tua família para a igreja. Os teus filhos, educar e caminhar no caminho que devem andar, ensinar a palavra de Deus. A igreja é um local sim de junto adorarmos ao Senhor, junto aqui rendemos louvor, adoração, onde o Espírito Santo tem liberdade de falar ao nosso coração. Mas às vezes a arca que eu e você precisamos construir é a arca de estudar a Bíblia com os nossos filhos, de fazer um devocional com a nossa esposa, de orar junto com a nossa esposa, jejuar junto com ela. É você como pai ou você como mãe colocar os seus filhos ao seu lado e ensinar a palavra de Deus para eles. Qual é a arca que você precisa construir nessa noite para salvar a tua família? O dilúvio vem aí. Lutas e dificuldades são constantes no mundo em que vivemos. João 10:10 diz que Satanás veio o quê? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mudou isso? Não mudou. Continua hoje. O inimigo querendo travar e tragar o coração dos nossos filhos, do cônjuge, nos colocando às vezes tarefa. Eu não sei se você tem percebido, mas parece que a gente não tem mais tempo para nada. Fica com o dia corrido, cheio de coisa para fazer, às vezes atarefado, e não cuidamos do que é mais importante, e não construímos a nossa arca. Quanto tempo faz que você precisa resolver algumas coisas, você tem procrastinado? Acertar algumas coisas no relacionamento e não tem acertado. Com relação muitas vezes à intimidade, com relação muitas vezes à comunicação, com relação muitas vezes à atividade física, o cuidado com a saúde, a alimentação. Tem tanta coisa que a gente vai procrastinando, e quando dá um problema, vem um diagnóstico médico, aí a gente toma uma atitude. Mas qual é a arca que você precisa construir para salvar a tua família? Ore, busque a Deus em oração, busque a Ele, que Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai falar com você qual é a arca que você precisa desenvolver e construir. Mas não basta saber, você precisa praticar, você precisa começar a comprar madeira, como Noé fez. Ele foi cortar e pegar um monte de madeira, betume, cipreste, e montar a arca, e construir e ter atitude. Demorou 120 anos, mas ficou pronta, e ele salvou a sua família. Eu e você precisamos ter a atitude de fazer o que precisa ser feito e salvar a nossa família.
A gente tem que pensar que a gente é pai e é mãe, e não simplesmente pai e mãe, no sentido eu sou o amigão do meu filho, a amigona da minha filha. Você pode ser o amigão do seu filho, a amigona da sua filha, sem problema algum. Mas Deus te confiou uma prateleira de cima. Você é pai e você é mãe. Além do que ser simplesmente um amigão ou amigona, você é aquele que vai zelar, vai salvar, vai proteger, vai cuidar. A ovelha, ela é dócil. E ela não está vendo se o lobo está vindo, o mercenário está vindo. É o pastor que precisa proteger a ovelha. É você, como pastor da sua família, que precisa cuidar dos seus, construir a arca e tomar a atitude. E não tem problema não saber o que tem que fazer, mas você tem que saber o caminho, que é buscar a palavra de Deus e buscar o Senhor, para que Ele oriente você a qual arca que você precisa construir hoje, para salvar a sua família. Noé ouviu a voz de Deus, e ele tomou uma atitude, e construiu a arca. Que nessa noite, o Espírito Santo fale com você de forma profunda, para que você ande com Deus, seja um exemplo justo, íntegro, de conduta, de intimidade com Deus, alguém que vai abençoar a sua casa, mas que você ouça a voz de Deus, como Noé ouviu para construir a arca, mas não ficou parado e tomou uma atitude. E o que eu acho interessante, indo para o final dessa mensagem, é que Noé fez uma leitura do tempo que ele vivia. Quando ele estava lá dentro da arca, em Gênesis capítulo 8, no verso de número 7, depois de 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até secarem as águas. Depois ele solta uma pomba, no verso de número 8, para ver se as águas tinham diminuído da superfície. Depois ele solta outra pomba, no verso de número 11, e ela volta com um ramo novo de oliveira no seu bico. E depois ele espera mais um pouco, mais 7 dias, e solta outra pomba, e essa já não volta mais. Noé soube fazer a leitura do tempo em que ele estava vivendo, para tomar a atitude correta. Não basta muitas vezes você ter uma direção de Deus, você ter atitude, se não fizer uma leitura do tempo e do momento, para tomar a atitude correta. Às vezes a gente sabe que tem que falar, e comunicar ou exortar, mas de que maneira? Em qual tempo? Ouça Deus, faça a leitura do tempo, deixa Deus conduzir você, no momento certo. Eu gosto do texto de Efésios 6, verso número 17, que diz assim: ao abrir da minha boca, o Senhor dará a palavra, para com intrepidez fazer o nome do Senhor conhecido, pelo visto que sou embaixador de Cristo em cadeias. É no abrir da boca, o Senhor colocaria a palavra no mesmo instante, para que pudesse o evangelho do Senhor ser comunicado. Nós precisamos identificar o tempo, e movidos pela direção do Senhor, tomar uma atitude e abrir a nossa boca, porque o Senhor vai nos conduzir a acessar o coração da sua esposa, a acessar o coração do seu marido, às vezes endurecido, com relação a situações difíceis que vocês estão vivendo, de frieza, de um momento difícil. Às vezes está vivendo um momento difícil financeiro, isso afeta o relacionamento. Muitas vezes, porque seria bom sair para jantar ou fazer algo, mas está meio apertado, segura um pouquinho. Seria bom comprar algo, mas não dá nesse período. Então, muitas vezes uma luta pode, em algumas outras áreas também, como tendo que trabalhar ou fazer uma renda extra para saldar as contas que não param de subir. E as dificuldades são diversas. Mas como eu e você vamos nos posicionar para salvar a nossa família? Como eu falei, 4 atitudes em Noé. A primeira, ele andou com Deus.
ele recebeu uma palavra de Deus, ele construiu a arca, ele teve uma atitude. Mas a quarta, que eu acho preciosa, é quando ele sai da arca agora, em Gênesis 8:20, Noé levantou um altar ao Senhor, tomando os animais puros e aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou um aroma agradável. Noé, no fim do dilúvio, quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus, é adorar a Deus. E isso só faz quem tem um coração grato. Para que você salve a sua família, você também precisa ter uma característica de um adorador, de alguém que adore ao Senhor, de alguém que é grato ao Senhor, de alguém que simplesmente tenha na sua boca e na sua vida atos de louvor. Como enfrentar as lutas da vida se você só reclama, só pragueja, só vê problema? Você precisa ter, para enfrentar as lutas da vida, como Noé enfrentou, uma postura de alguém que adora a Deus. E adorar a Deus, às vezes, é no momento difícil. Ah, pastor, a luta tem apertado na área financeira, a luta tem apertado com relação a relacionamento, os filhos, o momento. Às vezes as lutas apertam, mas eu e você temos que ter uma postura de alguém que levanta um altar e adora o Senhor, levanta um altar e glorifica a Deus, levanta um altar e adore aquele que é digno de honra, louvor e gratidão. Enfrente as lutas da vida com fé. Noé salvou a sua família, e eu tenho certeza nesse período de ministração, que você também salvará a sua família, que a sua família será protegida por Deus e pelas atitudes que você terá, tomando e construindo uma arca, protegendo seus filhos, guardando o coração dos seus filhos, cuidando da sua esposa, cuidando do seu marido, orando junto, buscando a Deus, andando com Deus, tendo uma direção dele na palavra, tendo fé e confiando. Às vezes você não viu uma mudança, mas você não desistiu. Você não viu uma mudança, mas você permaneceu. Você não viu, mas você continuou, não desistiu. E você chegou no final e adorou a Deus, porque não foi pela sua força, não foi pelo teu potencial, pela tua inteligência, mas foi pelo braço forte do Senhor, que te sustentou e te fez um homem vitorioso. Noé salvou a sua família pela fé, não no que ele viu, mas na voz de Deus. Deus está falando no teu coração nessa noite, para você tomar uma atitude, uma postura de um homem, de uma mulher de Deus, que, movido pela voz do Senhor, por fé, vai salvar a sua casa. Isso eu tenho declarado sobre a minha família. Os meus filhos serão benditos do Senhor, os meus filhos serão bênção do Senhor, a minha esposa, a minha vida. O Senhor vai estar acampado ao redor da minha família, nos livrando de todo mal. Nenhum dardo inflamado do maligno vai atingir a nossa família e nem a sua família. Sabe por quê? Porque somos guardados pelo Senhor. Porque é o Senhor que nos protege, é o Senhor que peleja as nossas batalhas. Agora você precisa enfrentar as lutas da vida e construir a sua arca. Qual arca que você precisa construir nessa noite? Que Deus tem falado ao teu coração, e você precisa ter uma atitude e começar a construir a arca que vai salvar a tua família. A arca da presença de Deus, a arca do relacionamento, a arca da intimidade, a arca da compaixão, do cuidado, do amor, do carinho, da honra, a arca da presença de Deus e da palavra do Senhor. Construa, levante muros para proteger a sua casa e a sua família, sabendo que pode vir um dilúvio, pode vir águas, Deus vai cuidar de você e da sua família. Se nessa noite o Espírito Santo falou ao teu coração, e você, pela fé, não é o que você está vendo, pastor, eu estou vendo às vezes as coisas piorar, eu estou vendo uma dificuldade se levantar, mas eu pela fé, eu quero declarar que a minha família
será salva, que a minha família será uma família bendita do Senhor, que o meu casamento será para a glória, honra, louvor do Senhor, os meus filhos e a minha casa glorificará o nome do Senhor. Se o Espírito Santo falou ao teu coração e você quer se levantar como um homem de Deus, como Noé se levantou no meio de uma geração corrompida e corrupta, você quer se levantar para salvar a sua casa, a sua família, interceder por eles, se coloque de pé onde é que você está, eu quero orar por você. Interceder pela sua vida, interceder pela sua casa, interceder pela sua família, porque em dias tão difíceis, onde lutas têm vindo, para às vezes querer destruir a nossa fé, a nossa esperança, às vezes o nosso senso de direção, fazendo às vezes a gente esmorecer, com relação às lutas que a gente vem enfrentando. Os dias são maus, mas que o Senhor toque o teu coração e toque a sua vida. Coloca a mão no teu coração, onde é que você está aí? Eu quero orar por você. Senhor Deus e amado Pai, nessa noite preciosa, nesse tempo precioso que o Senhor separou para nós, assim como Noé pela fé salvou a sua família, construindo uma arca, quando ele não tinha nada em mente ou visto, mas pela palavra do Senhor ele seguiu, e o Senhor, através desta arca, salvou a sua família. Que nessa noite o Senhor levante homens e mulheres de Deus a construir e edificar um lar na rocha que é Cristo Jesus, para que a nossa família seja salva, para que os nossos filhos sejam salvos, para que a nossa família seja guiada, conduzida e direcionada pelo Senhor. Nós oramos, Senhor, nesta noite, para que nenhuma arma forjada sobre nós prevaleça, que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta para destruir relacionamentos, casamentos, relacionamento entre pais e filhos, Senhor, nesta noite é quebrado e destruído em nome de Jesus. Que a nossa família se levante como um local da bênção do Senhor, do cuidado, do favor e da tua presença. Guarda os teus filhos, que sejamos, Senhor, encorajados por ti a ouvir a tua voz e ser direcionados a construir aquilo que vai salvar a nossa casa e a nossa família do dilúvio, das lutas e das adversidades que esse mundo tem tentado bombardear a nossa casa. Levante os teus filhos nesta noite como homens e mulheres de Deus, que andam contigo e vão ver a tua família, a família deles, sendo livradas pela ação poderosa da mão do Senhor sobre o lar e a casa deles. Nós oramos com ações de graça, em nome de Jesus. Amém e amém.